Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe, sou designer gráfico, artista de pós-produção e eu vim aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho do meu processo criativo dentro do design de um pôster para filme de terror. Então a ideia principal é a gente trabalhar em cima desse pôster de Halloween 2 do Rob Zombie. Cá entre nós, é unânime que esse filme é uma porcaria, mas o pôster é bonitinho e tem uma pose legal. Uma coisa que é fato é que dentro da franquia Pânico, a franquia Halloween é extremamente referenciada e está presente em vários momentos. E no primeiro filme ela tem um destaque muito forte, aparecendo em algumas cenas, inclusive de perseguição e do grande final. Quis usar essa referência de pôster porque ele tem um ar mais dark, sombrio, um pouco mais sério, bem mais pé no chão do que alguns posters de cinema, e saindo um pouco daquele padrão de trazer aquele pôster com um monte de cabecinha flutuante dentro da composição, a gente tem um pôster principal só com um personagem em destaque, pé no chão, dentro de um cenário. O primeiro passo foi fazer os primeiros rascunhos da pose, colocando o Ghostface dentro da cena, detalhando um pouco mais para poder colocar ele segurando a sua vítima pela camiseta, como se fosse uma cena de ataque mesmo, para trazer um pouco mais de realismo. No original eu não entendi o que ele tá segurando, se ele tá segurando um pouquinho de mato, se é o cabelo de alguém. Depois esse esboço foi refinado, trazendo mais detalhes para as tiras de tecido que estariam voando como movimento e tudo mais. Como infelizmente não tenho financiamento bom para comprar um cosplay que tá passando de R$ 2.000, só para poder fazer essa arte, eu optei por jogar esse rascunho no whisky do Google para ver se a gente consegue gerar alguma imagem boa para usar nessa arte. Ele me deu algumas opções, com alguns borrões embaixo, substituindo a pessoa, porque cenas de violência explícita assim vão contra as diretrizes de uso do Google e das IAs. Depois de pegar a imagem escolhida, depois de várias gerações, eu tive que passar esse Ghostface gerado pro upscale do Firefly, usando o modelo da Topaz dentro da Adobe. Isso trouxe um pouco mais de detalhe e definição para as formas, já que das ferramentas de IA gratuita o arquivo acaba não vindo numa qualidade muito boa. Em seguida eu fiz alguns ajustes na anatomia do personagem, corrigindo a mão, substituindo a faca pela faca clássica do filme, e alguns ajustes de iluminação e detalhes, como o sangue da máscara, que ia ajudar na composição. Para compor o fundo, eu peguei uma foto da casa original, que existe de verdade, que está sendo usada na gravação do Pânico 7. Usei o whisky para poder colocar ela em chamas também, e depois de algumas expansões no Photoshop, consegui ela no tamanho e posição perfeita para colocar no pôster. Feito o fundo, agora era de fazer a composição final. Coloquei o Ghostface em cima da cena e comecei a fazer a integração dele com o fundo. Deixei a noite um pouco mais escura, deixei ele mais escuro também para poder conversar melhor, e comecei a fazer um processo de texturização de cada faixa. Depois de mais alguns ajustes finos de cor, foi hora de começar a fazer a composição se parecer um pouquinho mais com a nossa referência original. Para isso eu coloquei um pouco de chuva e fumaça dentro da arte para poder fazer uma atmosfera um pouco mais amedrontadora e conversar com o original, que também tinha isso bem marcado. Feitos os últimos ajustes de cor e iluminação, era hora de montar o pôster em si. Então eu ajustei a posição da composição como um todo, coloquei o logo em cima com algumas informações parecido com o nosso pôster original de Halloween. Confesso que eu não gostei muito, tá tendo uma tendência um pouco maior de colocar os logos embaixo com as informações do filme, então fiz uma segunda versão com o logo embaixo e já salvei também sem o logo para quem gosta de usar um wallpaper e aproveitar a arte no celular, né? Vai ficar a coisa mais linda. E esse foi o resultado final do nosso pôster. O processo de pós-produção acaba sendo um processo que é um pouco minucioso, dependendo do tipo de peça que você está fazendo, do tamanho, da escala desse projeto em si, se ele vai ser uma mídia que vai ser impressa e divulgada em muitos locais, mas é um processo muito relaxante, quase que um ASMR para quem está trabalhando com artes visuais e vai trabalhar com a produção audiovisual. Esse processo de composição de uma cena e tudo é uma coisa extremamente satisfatória.